Por que a inflação aumentará cada vez mais se o governo não conseguir colocar as contas públicas em ordem? O Brasil está passando por momentos difíceis. Há uma crise econômica e política, a inflação está em alta e as contas públicas estouradas. Enquanto no House of Cards brasileiro, um político atrás do outro cai ou é investigado por corrupção, toda semana mais pessoas perdem seus empregos e a inflação continua a subir. A inflação é uma medida do aumento do nível geral dos preços. Há diversos indicadores para medir. No Brasil, o mais usado é o IPCA, calculado pelo IBGE. Todo mês, o Instituto coleta dados sobre os preços de diversos produtos e serviços que as famílias mais compram, determinando o valor do IPCA. A inflação é medida pela variação nesse indicador. Em 2015, a inflação anual ficou acima de 10%. Isso é bem mais alto que a meta de 4,5% determinada pelo governo, e bem acima do limite superior de 6,5%. Por que a inflação está tão alta? Por que o Banco Central não consegue manter a inflação na meta? Um aumento no nível geral dos preços pode ocorrer quando a economia está superaquecida e a demanda agregada por bens e serviços é temporariamente mais alta do que a oferta agregada. O excesso de demanda pode provocar um aumento nos preços. Mas nada disso está acontecendo atualmente no Brasil. As carteiras dos consumidores estão fechadas. Sem emprego ou com medo de ser o próximo a perder o emprego, o brasileiro tem baixa confiança na economia e diminuiu seus gastos. Há mais de 12 milhões de desempregados em um mercado de trabalho com 102 milhões de pessoas. A economia está em recessão. Não há excesso de demanda. A inflação também pode ser resultado de um choque adverso de oferta agregada. Por exemplo, a seca no Brasil resultou em preços mais altos de energia, o que pode ter contribuído para a alta da inflação. A crise de energia já passou, os preços de energia elétrica e de gás já começaram a cair e mesmo assim a inflação continua em alta. Se não é excesso de demanda agregada, nem choque adverso de oferta agregada, o que pode estar pressionando os preços a subirem? Vamos olhar para o Banco Central. Por um lado, ele precisa fazer de tudo para garantir à população que os reais não percam poder de compra. Por outro, ele é subordinado ao governo federal. As contas do governo federal têm piorado rapidamente nos últimos anos. A diferença entre suas despesas e receitas é chamada de déficit fiscal, e foi de mais de 12% do PIB em 2015. Normalmente, os governos buscam dinheiro emprestado no mercado financeiro para pagar seu excesso de gastos. Porém, numa economia que não cresce, quanto maior a necessidade de pegar mais dinheiro emprestado, maior será o endividamento do governo. A dívida crescente coloca em risco sua capacidade futura de pagamento, o que pode resultar em dificuldades de vender os títulos à população. Nessa situação, o governo poderia querer que o Banco Central financiasse o seu déficit. A Lei da Responsabilidade Fiscal tem o intuito de proteger a população da inflação. Por causa dela, o governo não pode vender seus títulos diretamente ao Banco Central. Dominância fiscal significa que o governo manda no Banco Central. Como isso resulta em inflação? O governo emite novos títulos para financiar o excesso de gastos públicos, mas por conta de sua situação de insolvência pendente, o que dificulta a venda ao setor privado, é o Banco Central que compra esses títulos. O Banco Central emite nova moeda para pagar esses títulos, gerando uma receita chamada de senhoreagem. Esse financiamento do déficit fiscal gera inflação porque o aumento da oferta de moeda resulta com o tempo em aumento do nível geral de preços. O problema que o país enfrenta é que sem reforma fiscal, a inflação irá aumentar. Se isso não acontecer hoje, acontecerá assim que o governo for considerado insolvente. Os economistas Thomas Sargent e Neil Wallace batizaram esse fenômeno de aritmética monetária desagradável. E o que isso significa para o Brasil? Com um déficit fiscal de 2015 de 12% do PIB, sendo 2% de déficit primário, 9% de pagamento de juros sobre dívida interna existente, mais 1% de juros sobre dívida externa, e com dívida já acima de 70% do PIB, o cenário para 2016 não é nada bonito. O déficit primário previsto atualmente pelo governo é de 170 bilhões de reais, algo em torno de 3% do PIB. O pagamento de juros só tende a aumentar, com dívida crescente. Nesse cenário, aumentar os juros não necessariamente ajudaria no combate à inflação,
depois, com juros mais altos, o déficit fiscal e a dívida, em porcentagem do PIB, começariam a crescer ainda mais aceleradamente. Com a queda do PIB, o governo arrecadaria menos impostos e, assim, sua receita fiscal cairia. A diminuição da receita fiscal do governo, sem uma política fiscal de aumento de impostos ou contenção de gastos públicos, aumentaria o déficit fiscal. Se estabeleceria um ciclo vicioso. Por que então a inflação irá aumentar cada vez mais se o governo não consegue colocar as contas públicas em ordem? Quando a dívida está em uma trajetória crescente, chega um limite que a população está disposta a financiar. Se isso acontecer e o governo não fizer a reforma fiscal necessária para aumentar o superávit primário, a monetização da dívida, imprimindo moeda no Banco Central, resultará em um aumento com muita força da inflação no país. No Brasil, nos anos 80 e início dos anos 90, cada plano de estabilização não foi acompanhado por uma reforma fiscal necessária para estabilizar a dívida. O resultado foi que a inflação não apenas voltava cada vez que o plano falhou, mas voltava cada vez com mais força. Somente o Plano Real contou com uma reforma fiscal do tamanho necessário para conter a dívida e, portanto, evitar a volta da inflação. Sem um ajuste fiscal adequado no presente, uma menor taxa de inflação hoje estará associada a uma maior taxa de inflação amanhã. Sem um ajuste fiscal adequado hoje, o ajuste necessário no futuro será maior.